Olá, tudo bem com vocês? Lembram da semana passada? Eu falei sobre a criação do mundo, como Deus fez. Está escrito lá no livro de Gênesis. Gênesis quer dizer o início, o começo. Hoje eu vou continuar e vou falar sobre o que é que separou Deus do homem, ou o homem de Deus. Mas antes, eu quero ensinar um versículo para vocês. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala de três pessoas, fala de Deus, fala de Jesus e fala de nós, você e eu. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus, o Filho perfeito de Deus, que é santo. Ele o fez. Quem o fez? Deus fez Jesus o pecado por nós. Ou seja, Deus fez Jesus levar o pecado na cruz do Calvário, levar os nossos pecados na cruz do Calvário, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, em obediência à vontade de Deus, aceitou sobre ele o nosso pecado e, sendo santo, sem pecado, morreu por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça aqui, nesse contexto? É ser perfeito, santo, sem pecado. Então, Jesus, que não conheceu o pecado, Deus fez que ele levasse os nossos pecados na cruz do Calvário, para que em Jesus fôssemos justificados diante de Deus. Mas por quê? Eu vou hoje contar por quê. Está na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e 3. Bem, Jesus fez aquele mundo maravilhoso e aquilo... Havia lá um grande jardim, um lindo jardim, um perfeito jardim, o jardim do Éden. Ali vivia o homem, feliz naquele jardim perfeito. Ele podia se alimentar de toda a árvore que nascia, de toda a planta que nascia, de toda a erva daquele lindo jardim. Ele era muito feliz ali. Todos os dias Deus vinha conversar com ele e conversava sobre as coisas que aconteceram naquele dia, sobre as lindezas daquele jardim, sobre os animais, e sobre as aves, sobre as plantas, sobre as flores. Devia ser tudo lindo, maravilhoso. Nós não conseguimos imaginar sequer como era tão lindo aquele jardim. E ali vivia Adão. Ele tinha uma tarefa, mas não era uma tarefa difícil. Sabe qual tarefa? Ele tinha que dar nome para todos aqueles animais, não só os terrestres, mas os que voavam, os aquáticos, todos os animais. Ele tinha que dar nome, e o nome que ele desse, esse nome seria. Ele vivia feliz. Ele é quem guardava e cuidava daquele jardim. Mas era perfeito, então não tinha muito o que fazer. Era perfeito aquele jardim. Bem, ele conversava com os animais, ele andava com os animais, ele se alimentava ali, mas Deus achou que ele precisava de uma companhia. Então, Deus colocou Adão num profundo sono, adormeceu como se estivesse anestesiado. E adormecido, Deus tirou a costela de Adão. A Bíblia não explica como isso se deu. Só Deus pode fazer essas coisas. Deus tirou uma costela de Adão e com essa costela Deus fez uma companheira para ele. Quando ele acordou, despertou daquele sono, ele viu diante de si uma linda mulher. Ele ficou muito feliz, porque agora sim ele tinha companhia. Eles viviam felizes naquele jardim, muito felizes naquele jardim, porque tinham ali tudo o que eles podiam precisar, não tinham falta de nada. Deus conversava com eles todos os dias. Então Deus passou uma ordem. Podem comer de tudo no jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem da árvore da vida. Porque o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente vão morrer. Bem, parecia uma ordem fácil de obedecer, mas é muito difícil para o ser humano obedecer ordens. Basta alguém dizer não. Eu cuido do meu netinho. Quando eu digo para ele não fazer uma coisa, aí é que ele quer fazer mesmo. Então, a gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência. O proibido parece sempre chamar mais a nossa atenção.
Eles tinham de tudo, mas não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, parecia muito fácil, mas nós sabemos que nós precisamos viver sob regras. Então, na escola tem regras, no trabalho tem regras, na igreja tem regras, na vida tem regras. E se nós não obedecemos estas regras, muitas vezes somos punidos por isso, não é? É preciso ter regras, não se pode fazer tudo o que se quer, porque senão acabamos prejudicando os outros. O que Deus queria? Deus queria que eles obedecessem. Deus não queria o mal para eles, pois Deus não disse: quando comer, certamente vão morrer. Então, está bem, parecia fácil de cumprir. Continuaram a sua vida ali naquele jardim, até que certo dia, Eva estava andando por ali, olhando as coisas lindas que tinha, as flores, as frutas, os animais, tantas coisas. E de repente ouviu uma voz. Agora, crianças, e quem está assistindo esse vídeo, eu vou abrir um parêntese. Aqui está a serpente. Satanás, ele estava lá também, e estava nessa serpente. A tradução exata da Bíblia diz brilhante, então devia ser um animal bonito, que encantou os olhos de Eva. Satanás tinha um plano. Qual era o plano dele? Ele odiava aquele jardim, ele odiava a amizade de Deus com o homem, ele odiava o amor que Deus sentia pelo homem. Sabe por quê? Inveja, ciúmes. Antes, Satanás foi um anjo, ele vivia no céu, mas ele quis ser maior do que Deus, ele quis ser mais amado do que Deus, ele quis ser o maioral dos céus, e ele foi precipitado dos céus para baixo, perdeu o direito de viver com Deus, e isso fez com que ele se transformasse numa criatura muito má e destruidora, e ele quis destruir aquele jardim, mas ele não podia. Então o que ele decidiu? Vou destruir a amizade do homem com Deus, para sempre, eu vou destruir esta amizade. Deus disse para não comer, pois o homem vai comer deste fruto. Eu vou convencê-lo a comer. Olha que plano maligno do inimigo. O homem podia ter dito não, não vou comer, porque Deus disse não. Mas isso não aconteceu. Desculpe. Eva era ainda uma pessoa inocente, vamos dizer assim. Então, ela ouviu aquela voz. Então Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Disse a serpente. E Eva então disse, não, Deus disse que nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque Deus disse, quando nós comermos, nós íamos morrer. Deus disse claramente, quando comerdes, morrereis. Vão morrer nada, disse a serpente, vocês vão ser igual a Deus, vocês não querem conhecer entre o bem e o mal? Vocês não querem saber entre o certo e o errado? Vocês vão ser igual a Deus, que isso? Come, olha que bonita essa fruta, deve ser tão saborosa. E verdade, Eva olhou e pensou, puxa, sabor, parece bem saborosa, que perfumada. E então ela pegou a fruta na mão. A Bíblia não diz que fruta era, mas Eva pegou então esta fruta e disse, vou comer, não há de fazer mal. E ela comeu. Ela não só comeu, como ela ofereceu para Adão. Adão podia ter dito, não vou comer. Deus disse para não comer. Eu não vou comer. Eu vou obedecer a Deus. Você desobedeceu, mas eu não vou desobedecer. Porque muitas vezes alguém quer nos convencer a desobedecer. E nós podemos dizer não. Será que Adão disse não? Não disse. Adão pegou, comeu também. Bem, neste momento aconteceu uma coisa muito má. Eles descobriram que estavam nus, não tinham roupa, estavam sem roupa. E esconderam. Lembra que eu disse que Deus todos os dias vinha conversar com eles? Pois neste dia, daquela hora, Deus chegou e começou a chamar. Adão, onde você está? Será que Deus sabia o que eles tinham feito? Deus sabia. Adão, onde você está? Antes de comerem do fruto, Adão respondia prontamente, eu estou aqui, Senhor, olha eu aqui. E conversavam e andavam e conversavam sobre tudo, mas naquele dia ele estava envergonhado e ele havia feito, com folhas, havia feito roupa para ele e para sua mulher. Os dois estavam envergonhadíssimos. Estavam cobertos de folhas porque estavam envergonhados, porque descobriram a nudez. Então Deus disse, você comeu da árvore que eu disse não comer?
Sim. E aí ele fez uma coisa que muita gente faz. Mas foi a mulher que me obrigou. Foi ela que me convenceu. Muitas vezes as pessoas colocam culpa nas outras, não assumem os seus erros. Ele podia ter feito, sim, Senhor, eu comi. E Eva podia ter assumido, sim, Senhor, eu comi também. Mas não, ele culpou a mulher. E você sabe o que a mulher fez? A mulher culpou a serpente. Entretanto, eles podiam ter dito não. Nós sempre podíamos dizer não. Você acha que Deus sabia que tudo isso ia acontecer? Deus sabia. Mas ele deu ao homem a oportunidade de dizer não para o pecado. Tudo que contraria a Deus é pecado, e este foi o primeiro pecado. E você sabe o que aconteceu? Porque Adão deu para Eva o nome de Eva, e Eva significa mãe de todos os seres humanos. Depois disso, todos nasceram pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, antes, quando Deus chegava naquele jardim, Adão atendia prontamente e andava com Deus. Ele não usava essas folhas aqui. Ele andava com Deus, ele e sua mulher Eva. Mas porque eles pecaram, porque eles desobedeceram a ordem de Deus de comer do fruto do conhecimento do bem e o mal. Agora eles conheciam o mal e não conseguiam evitar o mal. E todos que nasceram depois nasceram da mesma maneira. Não conseguimos evitar o mal sem a ajuda de Deus. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a vencer o mal, a vencer o inimigo, que ele quer sempre nos separar de Deus. Bem, porque eles pecaram, eles foram punidos. Primeiramente a serpente. Deus disse: você vai sempre comer do pó da terra, vai rastejar. Nestas palavras, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto quer dizer que nasceria um filho de uma mulher que haveria de derrotar Satanás. A Eva, ele disse: agora quando você tiver filho, você vai sentir muitas dores. E a Adão, ele disse: agora você vai ter que trabalhar para comer, vai ter que cuidar da terra, maldita é a terra por tua causa. A partir de agora, a terra vai produzir ervas daninhas e todo tipo de coisa que você vai ter que tratar e limpar, e plantar para colher para poder comer. Esta foi a punição deles. Mas como Deus amava muito Adão e Eva, e porque Deus nos ama, porque Deus te ama, porque Deus me ama, ele fez roupas para cobrir a nudez de Adão e de Eva. 2 animais tiveram que ser sacrificados para que eles pudessem ter suas roupas e não precisassem mais ficar nus, e não precisassem mais sentir vergonha do erro que eles cometeram. Porque Deus quis que Adão dissesse o que ele tinha feito. Será que Deus não sabia o que ele tinha feito? Sim, Deus sabia. Mas Deus queria que ele confessasse com a sua boca: sim, eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que ele admitisse o seu erro. Então, animais foram mortos para que eles pudessem ser cobertos da sua vergonha. Sangue foi derramado para que eles pudessem ser cobertos da sua vergonha, porque desobedeceram a Deus. E então, para que eles não comessem também da árvore da vida e vivessem para sempre no pecado, eles foram retirados daquele jardim. E Deus colocou um anjo na porta do jardim e uma espada em volta, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Porque senão eles comeriam e iam viver eternamente no seu pecado. Lembra que eu falei que animais foram mortos, derramaram sangue para que eles fossem cobertos do seu pecado, da sua nudez? O Senhor Jesus tomou o nosso castigo. Ele foi crucificado, ele levou a cruz, nunca pecou, mas ele levou a cruz em suas costas, ele sofreu, ele foi ferido, ele foi machucado. Ele derramou o seu sangue e ele morreu, deu a sua vida para os nossos pecados. Ele morreu, foi sepultado num sepulcro de pedra, foi colocada uma pedra na porta do sepulcro e ele ficou lá por 3 dias. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou e os anjos estavam à porta do sepulcro para dizer a quem lá fosse:
ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembra que eu disse? Haveria um de nascer de mulher e ia destruir Satanás. Satanás quis separar o homem de Deus para sempre, mas porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, porque Jesus ressuscitou, através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus novamente. Nós podemos orar, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos conversar com Deus, nós podemos demonstrar o nosso amor a Deus, porque Deus prometeu que mandaria um Salvador e Ele mandou um Salvador. Então, esta é a história do pecado. Foi assim que começou o pecado. Por causa de Eva, o pecado entrou no mundo. Por causa de Eva e Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa de Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados. Mas nós temos que reconhecer, assim como Adão. Adão, não me diga que você comeu da árvore do bem e do mal. Sim, Senhor, eu comi. E quando nós pecamos, confessamos o nosso pecado, nos arrependemos, pedimos o perdão de Deus, por causa do sangue do Senhor Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. E Satanás foi vencido para sempre. Ele não consegue separar o homem de Deus para sempre. Nós não podemos falar com Deus como Adão falava, cara a cara. Mas a Bíblia diz que Deus está preparando o lugar e um dia nós vamos morar para sempre, lá naquele lindo jardim que tem para nós, como o jardim do Éden era para Adão, perfeito. Deus tem um lindo jardim esperando por todos aqueles que reconhecem o seu pecado, pedem perdão para Deus e se tornam assim filhos de Deus, têm seu nome escrito no livro da vida e vão um dia morar no céu. Por isso, todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós, porque senão nós ficaremos separados de Deus para sempre. Aquele versículo que disse no começo diz: o que não conheceu o pecado, Jesus, o Filho Santo de Deus, Deus fez com que ele levasse os nossos pecados na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Adão e Eva, para terem a sua nudez coberta, um animal teve que ser sacrificado. Nós, para termos o perdão dos nossos pecados, temos Jesus que se sacrificou uma vez por todas por nós. E nós podemos agora mesmo dizer: Senhor, eu pequei e todo pecado é contra ti. Eu reconheço o meu pecado, reconheço que eu preciso do teu perdão. Me perdoa, Senhor, limpa o meu coração e que eu possa, Senhor, ter meu nome escrito no livro da vida e um dia morar no céu contigo. Me ajuda todos os dias, Senhor, a dizer não para o pecado. Me ajuda a ler a tua palavra e viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Depois disso, você precisa ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, falar com Deus e ir à igreja também, para que possa estar em contato com outras pessoas desta mesma fé, para que possam ajudar também você e testemunhar do que Jesus fez na tua vida. Essa é a história, como o pecado entrou no mundo, como o pecado pode ser perdoado através do sangue de Jesus. Espero que vocês tenham gostado, que Deus fale melhor ao seu coração. Semana que vem tem a terceira parte dessa história.